Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Por favor, se perto de você tiver alguém sem a Bíblia, chegue pertinho dele, pertinho dela, estenda o seu exemplar da Escritura e abençoe o seu vizinho. Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. O tema da mensagem de hoje é: Nabucodonosor ergue uma estátua. Daniel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 12. Todos acharam? Então, por favor, irmãos, acompanhem a leitura do texto. Ora, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor fizera levantar. Estavam todos em pé diante da imagem. E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, nesse tempo se chegaram alguns homens caldeus, e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Esse é o texto. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. O rei Nabucodonosor ergueu uma estátua. Meus irmãos, aquele rei era muito atentado. Era muito atribulado. Ele vivia inventando coisa, não é? No capítulo 1, ele tenta fazer com que Daniel e seus amigos se contaminem, comendo daquela mesa consagrada aos ídolos. No capítulo 2, ele inventa que vai matar todo mundo porque sonhou e não lembra do sonho. E agora no capítulo 3, ele ergue uma estátua diante da qual todos devem se prostrar, caso contrário, serão lançados na fornalha. Que rei atentado! Como governante, ao invés de facilitar a vida dos governados, ele fazia o contrário, só arrumava problema. E agora então nós temos este episódio descrito no capítulo 3, em que o rei Nabucodonosor ergue uma estátua. Vamos começar o nosso estudo de hoje.
esclarecendo alguns pontos, para depois a gente considerar com profundidade o significado do texto. Primeiro ponto, como era a estátua que o rei ergueu? Era uma estátua de aproximadamente 30 metros de altura por 3 de largura, o que é bem estranho, uma estátua muito alta, mas ao mesmo tempo muito fina. A Bíblia não diz se era uma estátua de um dos deuses do panteão babilônico, ou se era uma imagem do próprio Nabucodonosor. Há quem pense, alguns estudiosos pensam que seria, na verdade, uma coluna ou um obelisco, afinal de contas era muito alta e muito estreita. Mas o fato é que nós não podemos dizer com certeza, porque aquela estátua não foi desenhada, fotografada, descrita ou preservada. Só o que nós sabemos é que ela era muito alta e muito estreita. Sabemos também que ela era de ouro, ou pelo menos revestida de ouro. Devia ser uma cena impressionante para as pessoas daquela época, uma demonstração do poder do Império Babilônico, ver aquela grande imagem de ouro reluzir sob o brilho do sol escaldante daquela parte do mundo. E essa estátua foi colocada nas proximidades de Babilônia, no campo de Dura, ou planície de Dura. Os estudiosos calculam que era um lugar que ficava mais ou menos a 10 quilômetros de Babilônia. Toda aquela região é uma região muito plana, não há montanhas ali. Então de longe dava para ver a estátua que Nabucodonosor ergueu. Muito bem. Aí vamos para uma segunda pergunta. Por quê? Por quê Nabucodonosor ergueu aquela estátua? O que estava passando na cabeça daquele atribulado quando decidiu erguer uma estátua e exigir adoração? O texto não diz, mas a gente supõe. A explicação mais razoável, acredito eu, é que Nabucodonosor estivesse extraordinariamente envaidecido, porque ordinariamente ele já era envaidecido. Era um homem vaidoso, megalomaníaco, orgulhoso. Mas agora, depois que Daniel havia lembrado do sonho dele e interpretado o sonho dele, e dito a ele que ele era a cabeça de ouro da estátua, lembra? Ele talvez tenha ficado envaidecido e dito, caramba, o Deus do Daniel disse que eu sou a cabeça de ouro, então eu sou o cara. E Nabucodonosor pensou assim, se eu sou a cabeça de ouro, por que não ser ouro da cabeça aos pés? A interpretação do sonho fez com que ele se achasse no direito de exigir adoração como se fosse um Deus. Mas existe uma outra explicação possível. Os historiadores informam que naquela época do reinado de Nabucodonosor, que foi um reinado longo, naquela época ele estava enfrentando uma rebelião interna. Algumas pessoas se rebelaram contra ele e ele teve que abafar aquela rebelião. Então, sugerem os historiadores, adorar a imagem de ouro era uma forma de Nabucodonosor exigir uma posição dos seus súditos. Quem está do meu lado? Quem está contra mim? Seja por um motivo, seja por outro, o fato é que era uma ofensa ao Deus verdadeiro e uma pedra de tropeço para os amigos de Daniel. Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Misaque e Abednego. Terceiro ponto que nós queremos destacar. Cadê Daniel nessa história? É um mistério. Por que Daniel não participa deste episódio? Nós não temos nenhuma dúvida de que se Daniel estivesse ali, ele se colocaria ao lado dos seus 3 amigos e de pé perante a estátua não seriam 3 e sim 4.
Pelo que conhecemos de Daniel, ele jamais se ajoelharia diante de uma imagem. Entretanto, ele não aparece. Irmãos, isso porque a Bíblia não é um livro de ficção. Vocês acham que se eu fosse escrever um livro de ficção, uma novela, cujo nome é Daniel, eu deixaria o meu protagonista de fora do capítulo 3? De jeito nenhum. Mas o fato de Daniel não aparecer no capítulo 3 é mais uma evidência de que a Bíblia não está inventando uma história, mas descrevendo fatos, narrando fatos. E naquele episódio fantástico, espetacular, o protagonista, o herói, o homem que dá nome ao livro, não aparece. Cadê Daniel? Mais uma vez, o que a Bíblia não conta, a gente só pode imaginar. Existem diferentes explicações para a ausência de Daniel. Alguns falam que Daniel estava doente e por isso não pôde ir. Outros dizem que o Nabucodonosor sabia que Daniel não ia se prostrar e não queria perder o melhor governador que ele tinha. Então o próprio Nabucodonosor pegou Daniel e mandou para longe antes de erguer a estátua. Mas são ideias, suposições. Na minha opinião, o mais provável é que Daniel estivesse viajando pelo reino a serviço. Algo que era muito comum naquela época. Uma época em que as viagens duravam muitos meses, quando não alguns anos. Não havia carta que chegasse rápida, nem mesmo telegrama. Então as comunicações eram difíceis, as viagens duravam muito tempo. Eu penso que essa é uma boa explicação. Embora certeza mesmo, a gente só vai ter no céu, quando a gente sentar à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e Daniel. E se a sua cadeira ficar do lado de Daniel, você pergunta para ele. E depois me conta. Combinado? Mas essa foi a história. É curioso também que a partir deste episódio, Sadraque, Misaque e Abednego desaparecem da narrativa. Eles têm um lugar de destaque no capítulo 3, mas daí para frente eles não são mais mencionados. Então Daniel não aparece no capítulo 3 e os amigos não aparecem depois do capítulo 3. São algumas questões bem interessantes para a gente considerar e esclarecer. Vamos então agora tecer algumas considerações sobre o acontecimento em si. Primeiro, o show de Nabucodonosor. Estudando essa passagem e imaginando a cena, eu fiquei pensando que foi muito parecido com algumas coisas que têm acontecido no Brasil e no mundo. Nabucodonosor programou um mega evento. E a intenção do mega evento de Nabucodonosor era aparecer, era mostrar a sua popularidade, era impor a sua vontade, era se destacar de algum modo. E nesse mega evento do Nabucodonosor tinham duas coisas: um ídolo em cima de um palco e muita música ao redor. Não é assim que está escrito na sua Bíblia? E aí eu me dei conta, meus irmãos e minhas irmãs, que o diabo é sabido, mas não é criativo. Satanás se repete. As coisas que ele fez no passado, continua fazendo hoje. Se a gente pensar um pouquinho nos shows realizados, por exemplo, na praia de Copacabana, a gente vai ver que não é muito diferente daquilo que aconteceu em Babilônia. Um ídolo em cima do altar, muita música em volta e uma multidão se prostrando, se ajoelhando. Porque é da pertinácia de Satanás, da impertinência de Satanás, querer levar as pessoas a se prostrarem diante dos seus ídolos, das suas imagens. Às vezes, uma imagem de gesso, de madeira, de cimento ou de ouro, como era o caso da imagem de Nabucodonosor. Outras vezes, as imagens são de carne e osso. São artistas famosos, ídolos da música pop. Mas não nos enganemos.
Até nos arraiais evangélicos, o diabo tem colocado o dedo. E alguns cultos não são cultos. São shows onde há um ídolo sobre o palco, muita música ao redor e pessoas reverenciando. Ou eu estou dizendo algum absurdo aqui? Alguma bobagem? A gente percebe que o fim dos tempos se aproxima quando o povo, que se chama povo de Deus, cria os seus ídolos, as suas imagens, as suas celebridades, e adoram, reverenciam, seguem, como se fossem divindades. Eu vou no show de fulano. Eu não vou no culto para adorar a Deus. Eu vou no show de fulano. E aí a gente percebe o dedo de Satanás. O apóstolo Paulo dizia que Satanás se transforma em anjo de luz. E alguém já disse o seguinte: o diabo se disfarça de anjo de luz, mas deixa a ponta do rabo de fora. Então sempre dá para ver alguma marca daquilo que o inimigo faz. E por que eu estou colocando o diabo nessa parte da história? Porque, meus irmãos e minhas irmãs, o rei de Babilônia, e no caso aqui Nabucodonosor, é um tipo de Satanás, é uma amostra grátis do diabo. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 12. Depois a gente volta para Daniel. Aliás, me perdoem, não é capítulo 12, é capítulo 14. Nós não temos muitas passagens na Bíblia que falem da origem do demônio. Mas Isaías 14 é uma delas. Porque em Isaías 14, nós encontramos uma profecia contra o rei de Babilônia. E a certa altura da profecia, nos damos conta de que ela fala mais do que sobre o rei de Babilônia. Que o rei de Babilônia é um tipo de Satanás. Pastor Marcelo, o que é tipo? É um termo técnico, teológico, utilizado, que significa uma amostra grátis. Tipo é uma pessoa, um acontecimento, uma coisa pequena na Bíblia, que remete a outra maior que vai chegar depois. Exemplo de tipo. Jesus, no Evangelho de João, fala: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, o Filho do Homem será erguido. E eu, quando for erguido, todos atrairei a mim. Isso é um tipo. Jesus está pegando aquela serpente que Moisés levantou lá no deserto. Você lembra da história? Quem era picado por uma serpente, olhava para a serpente de bronze e era sarado, se olhasse com fé. E Jesus vai dizer: olha, aquele acontecimento do deserto foi uma pista que Deus deixou. Foi uma ilustração, uma amostra grátis. Porque assim como aquela serpente foi levantada no deserto e quem olhava para ela era salvo do veneno, eu serei levantado na cruz. E quem olhar para mim com fé será salvo. Isso é um tipo. Um tipo é uma história, uma pessoa, um acontecimento menor que remete a algo maior que vai acontecer na Bíblia. E quando você entende isso, você descobre que a Bíblia está cheia de tipos, de profecias dramatizadas. E quando Isaías, por revelação divina, começa a escrever contra o rei de Babilônia, e você vai lendo, a certa altura você descobre que Isaías não está mais falando do rei de Babilônia, mas está usando o rei de Babilônia como um tipo do diabo. Quando Isaías escreveu o seu livro, Nabucodonosor nem era nascido. Isaías viveu antes de antes de Daniel, uns 100 anos antes, na época do Império Assírio. Mas já Isaías escrevia sobre Babilônia, um império que nem existia na época de Isaías. Sobre o rei de Babilônia, alguém que ainda nem existia na época de Isaías. Mas vamos ao capítulo 14.
Versículo 4. E proferirás esta parábola contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania, e por aí vai, falando do rei de Babilônia. Aí chega no verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Lembra, ele está falando do rei de Babilônia. Mas quando chega nessa parte, você coça a cabeça e fala assim: isso aqui não está falando de um rei. Não está falando de um ser humano. Mas está tomando como exemplo um rei humano para falar de alguém que, como este rei, foi orgulhoso, foi vaidoso. E quem era esse alguém? No versículo 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Quando foram traduzir a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata, quando foram traduzir a Bíblia para o latim, traduziram essa expressão, filha da alva, como Lucifer. É daí que vem a palavra Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lucifer. A palavra significa portador da luz. Ou, aqui a expressão bíblica, filha da alva. De modo que nós temos nessa passagem, através do uso de um tipo, uma informação sobre a origem de Satanás. Aquele que quis ser igual a Deus e por isso foi expulso do céu. Agora a gente volta para Daniel capítulo 3. E a gente tem o rei de Babilônia, profetizado por Isaías, querendo ser adorado, colocando uma imagem diante das pessoas, cercando aquela imagem de música, colocando aquela imagem sobre um palco e exigindo que as pessoas prostrem e adorem a outro que não o Deus verdadeiro. O diabo é astuto, mas não tem imaginação. Ele fica se repetindo. E ele faz hoje o que ele fez no passado. E o desejo dele continua a ser que os seres humanos prestem adoração a imagens e não a Deus, a ele próprio, o demônio, e não a Deus, a figuras de carne e de osso e não a Deus. Então, irmãos e irmãs, abramos os nossos olhos. Se você estivesse ali naquela hora, na planície de Dura, o que você faria quando a fanfarra começou a tocar? Eu sei o que a maioria fez. Se prostrou e adorou a imagem. Porque aqueles homens e mulheres tinham deuses, mas eles não confiavam tanto assim no Deus deles, a ponto de acreditar que os seus deuses poderiam livrá-los da fornalha de Nabucodonosor. Então se inclinaram. Se inclinaram. Mas isso não aconteceu com Sadraque, Misaque e Abednego. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Vamos ler juntos? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. É o que temos visto. O Deus deste século, que é Satanás, cegando as pessoas para que elas adorem as imagens que o Deus deste século ergue mundo afora. Agora vamos para a denúncia. Vamos para a denúncia. Houve um teólogo que disse o seguinte: se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? É uma pergunta interessante. Porque quando fazem a denúncia contra Sadraque, Misaque e Abednego, não falam uma mentira. A denúncia é verdadeira.
Não é o que nós lemos? Os caldeus, versículo 9, chegam para Nabucodonosor e começam a delatar. Verso 12, há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Misaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Isso não é verdade. Eles respeitavam o rei. A teus deuses não servem. Isso era verdade. Não serviam mesmo. Nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Verdade verdadeira. Agora, vocês repararam quem foi que fez a denúncia? Quem foi que... Os fofoqueiros, né? Os fofoqueiros. Quem foi que levou a notícia para Nabucodonosor? Os caldeus. Qual foi a última vez que os caldeus apareceram na história? Quem lembra? Eles foram levados até o rei, para que eles adivinhassem o sonho do rei. Eles não conseguiram, e o rei mandou passar o cerol em todo mundo, não foi? Pois é. A vida desses caldeus foi poupada por causa de Daniel, de Sadraque, Misaque e Abednego. Agora, aquelas mesmas pessoas que tinham sido beneficiadas estão ali para denunciar Sadraque, Misaque e Abednego. Eu dou um doce para quem acertar qual foi a motivação. Por que eles fizeram aquilo? Inveja. Não vai faltar doce. Todo mundo acertou. É isso mesmo, irmãos. Inveja. Eles queriam tirar Sadraque, Misaque e Abednego do caminho. Mais tarde isso vai acontecer com Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. Os irmãos lembram dessa parte, mas aqui eu estou dando um spoiler. A gente não chegou ainda lá. A inveja. Ser cristão é ter de lidar com a inveja. Porque Deus destaca você. Deus honra você. Deus exalta você. E isso vai despertar a inveja. Ser cristão é ter de lidar com a ingratidão, com a injustiça. É duro ter que lidar com isso? É. Mas se você não lida com isso, você não é cristão. Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois, quando vos perseguirem, injuriarem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos e regozijai-vos, grande é o vosso galardão nos céus. Assim perseguiram os santos e profetas que foram antes de vós. E aqui nós temos um exemplo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer, todos aqueles que quiserem viver piamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ataques, calúnias, maledicências, injustiças, invejas. O crente tem que estar acostumado a lidar com tudo isso. E digo mais, o crente tem que colocar a confiança dele em Deus, porque Deus não decepciona. Eu não sei, mas talvez Sadraque, Misaque e Abednego tenham ficado decepcionados com os caldeus. Talvez eles tenham pensado assim, puxa, a gente livrou esse povo da morte, a gente esperava que eles mostrassem gratidão, não foi o que aconteceu. Talvez. Mas a verdade é que nós não podemos confiar nos caldeus, nós não podemos confiar nas pessoas que nos cercam irrestritamente. Irrestritamente, nós só podemos confiar em Deus. Eu digo isso, meu querido, minha querida, porque talvez você esteja passando por algo parecido com o que Sadraque, Misaque e Abednego passaram. Agora vamos para o encerramento. A atitude dos três amigos, qual foi? Eles realmente não se prostraram diante da estátua erguida pelo rei. Vocês se lembram que Daniel tinha pedido a Nabucodonosor que Ananias, Misael e Azarias fossem colocados em posição de destaque? Isso foi uma bênção, mas agora é um perigo.
Exatamente por estarem em posição de destaque é que eles estavam em evidência, porque o mandado do rei foi para os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e oficiais das províncias. Então, quem o rei levou lá para a planície de Dura não foi o povo todo de Babilônia. Quem o rei levou lá para a planície de Dura foram os líderes. E é claro que os amigos de Daniel estavam ali, porque eles ocupavam cargos de liderança. Veja então que ocupar um cargo de liderança vai colocar você em uma situação de ataque do inimigo, e por isso você precisa estar em oração, para que quando a prova chegar, você passe na prova. Repararam que essa já é a terceira prova que Sadraque, Misaque e Abdenego enfrentam. No capítulo 1, a prova era comer ou não comer dos manjares de Nabucodonosor. No capítulo 2, a prova era buscar o Senhor para ter a lembrança e a interpretação do sonho do rei. E agora no capítulo 3, a prova é permanecer em pé diante da estátua, mesmo que isso custasse ser atirado na fornalha de Nabucodonosor. O que eu acho bonito é que aqueles moços permaneceram na decisão que eles haviam tomado. Eles foram fiéis no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3. Eu fico impressionado com isso e chego também à conclusão de que a coisa mais importante na vida cristã, depois da conversão, é a perseverança, porque você tem que permanecer. Há muitas pessoas que começam bem, mas a certa altura se desviam. Quando a gente abraça a fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o que a gente tem que fazer depois disso? Permanecer. Mas às vezes as pessoas começam a ir atrás de novidades, de modas religiosas, de eventos, de pessoas, de frases de efeito e se desviam. Meus irmãos e minhas irmãs, Daniel e seus amigos tomaram uma decisão, e uma vez tomada a decisão de ser fiéis a Deus, o que eles fizeram? Permaneceram. Eu sei que você, um dia, tomou a decisão de ser fiel a Deus. Então, pelo amor de Deus, permaneça. Fique firme. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mas a gente tem que perseverar. Hernandes Dias Lopes, comentando essa parte da história e a atitude de Sadraque, Misaque e Abdenego, fala assim: pessoas comprometidas com Deus resistem ao pecado até o sangue e estão prontas a morrer, não a pecar. Pronto para morrer, mas não para pecar. Assim deve ser o cristão. Assim são as pessoas comprometidas com Deus. Meu querido, minha querida, você é uma pessoa comprometida com Deus? A gente vê isso na hora da prova. A gente vê isso quando o preço a pagar é alto. A gente vê isso quando precisa permanecer, quando o mais fácil é desviar, abandonar, dar um jeitinho. Vocês acham que Sadraque, Misaque e Abdenego poderiam dar um jeitinho? Olha, nós vamos nos prostrar aqui diante dessa imagem, mas Deus, o Senhor conhece o meu coração. Já viram gente falando isso? Não, Deus, Senhor, Tu conheces o meu coração. Eu estou lembrando aqui da história do Joãozinho. Joãozinho estava lá em pé na sala de aula. Aí a professora disse: Joãozinho, senta. Mas ele era irrequieto. Não, professora, é que eu tenho que fazer isso aqui. Joãozinho, senta. Já vai, professora, tal. A professora: Joãozinho, senta. Aí o Joãozinho, zangado, sentou e disse: olha, eu quero que fique registrado que por dentro eu estou de pé. Será que Sadraque, Misaque e Abdenego poderiam fazer igual o Joãozinho? Olha, eu estou aqui prostrado diante da imagem, mas que fique registrado que por dentro
eu estou de pé. Irmãos, tem gente fazendo isso, né? Se ajoelhando diante dos ídolos deste mundo, achando que podem dar um jeitinho assim na fé. Afinal de contas, Deus vê o meu coração. Não, amados, é preciso pagar o preço. Tem que ser por fora aquilo que você é por dentro. Amém? Quem está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a perseverar? Quem está disposto a comprometer-se com Cristo e ser como Sadraque, Abednego e Misaque?